Saudar a toda essa igreja reunida aqui nesse templo, com a graça e a paz do Senhor Jesus. E eu quero convidar aquelas que estão em condição de ler e que estão com a Bíblia aí, a abrirem a Bíblia na segunda carta de Pedro. E aqueles que não trouxeram a Bíblia ou por uma razão ou outra não possam ler, que acompanhem a leitura do capítulo 1 da segunda carta do apóstolo Pedro. No capítulo 1, o apóstolo diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes na natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quando nós lemos esta segunda carta de Pedro, principalmente no capítulo 3, o apóstolo diz: irmãos, esta é a segunda epístola que vos escrevo, e nas duas eu não coloco nada novo. Eu só quero vos lembrar de pontos básicos, coisas pequenas, que com o passar dos anos vocês podem ter esquecido. E nós hoje, igreja do século 21, estamos com tantas coisas novas. O progresso tecnológico, material, científico é tão tremendo, e isso tudo está nas nossas vidas e está dentro da igreja. Então nós somos levados por uma corrente de coisas grandiosas, e mesmo no púlpito pregamos de coisas grandes, e somos levados muitas vezes a esquecermos daquelas coisas básicas, daquela fé básica, daquele evangelho simples, daquelas coisas primeiras. E é isso que o apóstolo Pedro diz: eu não estou escrevendo nada novo, eu só quero que vocês se lembrem das coisas básicas que facilmente podem ser esquecidas. Então ele diz: olha, abre o olho, porque é possível que você esteja em Cristo e a si mesmo seja infrutífero
e inativo. E você diz, não é possível. É, porque o apóstolo está dizendo o que todo apóstolo devia dizer. Repetir o que Jesus já disse. E Jesus diz, no capítulo 15 do Evangelho de Jesus, segundo João, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der frutos, ele corta. Olhe bem. Todo ramo que, estando em mim, não der frutos, o meu pai corta. E aquele que dá fruto, ele poda, para dar mais fruto ainda. Então, se Jesus Cristo diz, é verdade. É possível que uma pessoa esteja em Cristo e a si mesmo não produza frutos, e a consequência é o corte, não é a poda, mas é o corte da separação. Então nós não podemos brincar com isso. Pedro então identifica para nós que o plano de Deus para nós não é salvação. Deus não tem por objetivo a nossa salvação. Deus tem por objetivo a nossa santificação. E é por isso que Ele nos salva, para que sejamos santos. Quando Deus nos salva, Ele faz o trabalho sozinho. Nós não precisamos cooperar, nós não precisamos nos esforçar, porque Deus nos salva sozinho pela sua graça. Mais uma vez salvos, nós temos que cooperar para a nossa santificação. A vontade de Deus é a nossa santificação, a sua, minha irmã, a minha santificação. Estar salvo significa ser transferido. Mas agora que nós entramos no reino, é preciso uma caminhada. E Pedro nos adverte que o Pai nos dá uma dose de fé necessária para aceitarmos Jesus. A fé é dom de Deus, não é nossa. O apóstolo Paulo diz isso em Efésios. Então Deus nos dá a dose de fé necessária para crermos em Jesus e sermos salvos. A palavra de Deus diz em Efésios, em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A palavra de Deus, meus irmãos, é isca para aqueles que são escolhidos, daqueles que são chamados. Existem peixes, cardumes inteiros, que rejeitam uma isca de camarão. Mas eles são atraídos por uma isca de minhoca. Você bota a minhoca no anzol, joga, uns passam, outros agarram. Porque tem peixe cuja isca é minhoca, outros camarão, outros sardinha. No rebanho da humanidade, a isca para aqueles que são escolhidos é a palavra de Deus. Quando você prega a palavra de Deus, aqueles que são escolhidos receberão a palavra de Deus e virão.